Já sentimos os efeitos das mudanças climáticas há muito tempo. Nos últimos 7 anos, percebemos que apesar dos esforços para combater as causas, a situação piorou muito. A cada ano temos novo recorde de aquecimento. Os problemas meteorológicos provocados pelo aquecimento do planeta se agravaram ao ponto de os governos chegarem a 2016 convencidos de que se algo não fosse feito, a sobrevivência da humanidade estaria ameaçada. Na Conferência do Clima, a COP21, que aconteceu em Paris, os signatários concordaram em diminuir emissões de carbono para evitar que a temperatura do planeta aumente 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. O aquecimento é provocado por gases emitidos na queima de fontes fósseis de energia, como o petróleo, o carvão e o gás, essenciais para o modo de vida dominante, baseado em industrialização e altos níveis de consumo, principalmente por parte dos mais ricos. O problema é que mesmo se todos os países cumprirem o Acordo de Paris, ainda assim a meta de 2 graus Celsius será ultrapassada. Já chegamos em 2016 a 1,2 graus. E mesmo assim, muitos países, como Brasil e Estados Unidos, não tomam medidas efetivas para evitar a emissão de gases. O calor retido pelo aquecimento global antrópico é equivalente a 4 explosões de bombas de Hiroshima por segundo em energia. Então esse desequilíbrio ele é tão grande que faz com que as mudanças climáticas hoje sejam, por exemplo, 17 vezes mais rápidas do que a última grande mudança climática natural, que foi a saída da era glacial há cerca de 12 mil anos atrás. A matriz energética mundial está baseada nos combustíveis fósseis, tá? No petróleo e seus derivados, no carvão mineral, no gás natural e minerais radioativos também, não é? Nós deveríamos manter nada menos do que 90% das reservas fósseis exatamente onde estão, debaixo do chão. Isso implica, portanto, em não iniciar nenhum novo empreendimento fóssil, exploração de carvão, petróleo ou gás, e manter toda a parte fóssil não convencional debaixo do chão. Se você tem uma temperatura normal de 37, quando você sobe 2 graus, você está com 39. Isso é febre considerada alta, não é? Se você sobe 3 graus, é 40 graus. 40 graus de febre é um grande alarme. O corpo da Terra tem a mesma proporção. No Brasil, os efeitos são sentidos em todas as regiões do país. O mapa das mudanças climáticas mostra como todos os brasileiros e brasileiras são afetados. No sul, enchentes, secas, ciclones, deslizamentos de terra que provocam mortes. E elas perderam tudo. Elas perderam tudo 3, 4 vezes num ano só. Envenenamento da terra e das águas por agrotóxicos, destruição de nascentes, extração de metano através do fracking, destruindo terras e águas. Unbelievable! A river on fire! Whoa. Na região sudeste, crises de abastecimento de água em muitas cidades, especialmente em São Paulo. Contaminação das águas pela indústria do petróleo e pela mineração, com destaque para o desastre criminoso da mineradora Samarco de Mariana. Até agora, 4 corpos foram encontrados na região. Ainda há pelo menos 28 pessoas desaparecidas e dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. Destruição de mananciais de água pelo desmatamento agressivo do agronegócio. Deslizamentos de terra anuais, como na região serrana do Rio. E em outras regiões, seca e fome. A chuva que antes embalava o nosso sono, hoje tira o nosso sono.
As estimativas é que a gente tenha muito mais desastres, né? Assim, a previsão é que esses eventos eles sejam cada vez mais frequentes e mais intensos. No Centro-Oeste, a ampliação do período de seca, com temperaturas alcançando níveis insuportáveis, rios intermitentes desaparecendo no período de seca, nascentes mortas, cidades ameaçadas por falta de abastecimento de água. Começou hoje no Distrito Federal o racionamento de água que atinge 1.800.000 pessoas. Os cortes não têm data para acabar e a população tenta encontrar maneiras para superar as dificuldades. Atividades de mineração destruindo nascentes, córregos e a fertilidade das terras. Territórios de povos indígenas e comunidades quilombolas e de camponeses sendo invadidos e roubados por grandes empresas do agronegócio. Ameaças às bacias hidrográficas pelo bombeamento irresponsável de água para a irrigação. Grandes proprietários de terra fazem o que bem querem com o Rio Araguaia. A água do rio está sendo drenada para a plantação e a quantidade assusta. Canalizações estão por toda parte drenando o rio. Mais de 1.200 alqueires de mata ciliar também já foram desmatadas. Os rios, os ribeirões estão secando e a comunidade passa por um problema muito sério com a falta de água. Na região Nordeste, a vida é ainda mais sensível. Há a ameaça de aumento da desertificação da Caatinga, a morte do Rio São Francisco. Estou caminhando aqui em terra firme, no meio do Rio São Francisco. Inacreditável um negócio desse. Secas ainda mais prolongadas, mas também enchentes, por causa das chuvas volumosas, concentradas, como em Alagoas. A morte dos recifes de corais causada pela elevação da temperatura da água nos oceanos, a diminuição das populações de peixes e mariscos e o desaparecimento dos manguezais. Nós temos um problema de escassez de água na comunidade devido às explosões das mineradoras que tem no entorno, que secaram todas as nascentes da aldeia. A região norte, apesar de contar com a maior bacia hidrográfica e ser uma das regiões mais preservadas do planeta, também sofre com secas e enchentes. É difícil pensar em uma seca nos rios da Amazônia, mas muitas espécies de peixes e animais já começaram a desaparecer por causa das secas de 2005, 2010 e 2016. Os projetos de grandes hidrelétricas interrompem o ciclo de reprodução de peixes e alteram a realidade socioambiental dos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e cidades, aumentando a violência. O avanço do agronegócio aumenta o desmatamento e ameaça a vida e a segurança alimentar de indígenas e comunidades locais, incentivado por instituições públicas e pelas leis que o protegem. O derretimento rápido das geleiras dos Andes, primeira fonte das águas do Amazonas, provoca enchentes nos dias de hoje, mas para o futuro promete secas e alguns rios tributários do Amazonas vão desaparecer durante uma parte do ano. O volume de pescado, de peixe, tem diminuído bastante. Estamos vivendo um período de insegurança alimentar das comunidades, sejam elas indígenas, extrativistas, agricultores familiares, pescadores. Famílias tradicionais com mais de 60 anos que moravam na região foram despejados pelo agronegócio. O mapa das mudanças climáticas mostra que quem mais está sofrendo com seus efeitos são as populações mais pobres, os ribeirinhos, os camponeses, os indígenas, os que vivem nas florestas, os pescadores artesanais, os desalojados de seus territórios. Já as pessoas que podem comprar água mineral e vivem em ambientes com ar-condicionado ainda não sentem o aquecimento global como uma ameaça. Para as comunidades pobres que vivem da terra, essa é uma luta de vida ou morte. Precisamos realizar mudanças estruturais no sistema econômico dominante, bem como no estilo de vida das pessoas e países envolvidos no consumismo. Como insiste o Papa Francisco, os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, em que o dinheiro reina em vez de servir. Essa economia mata, essa economia exclui, essa economia destrói a Mãe Terra. É preciso agir para sobreviver, porque as secas vão tirar nosso alimento
e as enchentes vão arrastar as nossas casas e destruir tudo que a gente tem. Precisamos nos unir para resistir contra grandes projetos que aumentam o risco. Precisamos agir juntos contra o agronegócio e seus agrotóxicos, contra a mineração e as hidrelétricas, de modo especial na Amazônia. E precisamos proteger, se for preciso com a própria vida, as nascentes, os rios e as florestas. Tem aí uma luta de interesse, as populações locais dizendo, mas isso é o nosso território, é aqui que a gente historicamente tem vivido e reproduzido a vida aqui na região. Se vocês destroem isso, o que sobra para nós que vivemos aqui? Vocês vão embora, mas nós continuamos aqui e em vez de ter o que nós tínhamos, agora não temos nem o minério que estava aí, nem a água e as outras condições de vida. As comunidades estão tentando resistir, se organizando, reivindicando, ocupando espaços públicos, como recentemente os povos indígenas para reivindicar seus direitos, principalmente no tratamento da saúde, ocupando BRs, como ocupando também a sede das empresas, como seja da Santo Antônio, Energia, ou canteiro de obras. São estratégias que as comunidades estão usando porque é o que elas têm. Nossos pais persistiram, eu estou persistindo e meus filhos também vão persistir nessa luta, que é a preservação da nossa vida, da nossa história e da nossa comunidade. Todos precisam fazer a sua parte para viver em harmonia com o planeta. Existem práticas já comprovadas que favorecem o resfriamento do planeta e que todas as pessoas devem valorizar. Produzir alimentos com os cuidados da agroecologia, construir cisternas caseiras para guardar água da chuva e garantir água para beber, exercitar a economia solidária em grupos, associações, cooperativas, redes de trocas, feiras, no campo e nas cidades. Desenvolver projetos de energias renováveis, como a solar, eólica e biogás, sempre descentralizados, com produção local nos telhados e nas comunidades. Recuperar as fontes de água, replantando matas ciliares nos rios urbanos e rurais. Cuidar dos rios e do mar, renovando a vida nas águas e recuperando a pesca. Construir pequenas agroindústrias que podem beneficiar polpas de frutas, leite e seus subprodutos, carne de frango, caprinos e outros animais que possam substituir parcialmente os rebanhos bovinos. Essas e outras práticas, bem como os conhecimentos presentes nelas, fazem parte de um processo de mudanças que pode levar a humanidade a viver com qualidade, sem depender do petróleo, do gás, do carvão e da energia nuclear, e sem sobrecarregar a natureza. Mas isso deve vir junto com a mudança do nosso estilo de vida, com menos consumo irracional por parte dos ricos, menos esbanjamento com luxos, riquezas e privilégios, e com acesso pelos mais pobres a uma vida digna e menos desigual. Essas mudanças, por meio do poder popular, deverão impedir que as empresas e bancos que promovem e impõem o sistema neoliberal de economia e de vida continuem determinando os caminhos do nosso país e da humanidade. Porque o camponês, ele nunca perde a esperança, né? O povo tradicionais nunca perde as suas esperanças. Cada vez mais ela renova. Nós temos a urgência de encontrar e construir um outro modelo de desenvolvimento, um outro sistema pós-capitalista. Esse não dá mais. Não aposto no bom senso de governos profundamente comprometidos com os setores do capital que estão mais ligados às emissões de gases de efeito estufa. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social trabalha para reunir e articular pessoas, entidades, movimentos e pastorais sociais que desejam ajudar as comunidades a lutar contra as mudanças climáticas e suas consequências. Acreditamos que uma nova forma de viver, como a defendida pelos seguidores do bem viver, pode salvar nosso planeta desse abismo climático e ambiental.
O mapa das mudanças climáticas apresenta para a gente um grande desafio. Ou continuar iludido pelos grandes negócios que em todas as regiões estão colocando o meio ambiente da vida em perigo, ou apoiar as iniciativas que procuram promover a convivência das pessoas com os biomas, com as regiões do nosso país. Nós precisamos assumir essa tarefa de promover a convivência com o meio ambiente. E na perspectiva do bem viver, isso significa na forma de convivermos entre nós de forma cooperativa e não explorando-nos uns aos outros, e viver a relação com a terra numa forma de relações harmoniosas. Significa sentindo-nos parte dela, sabendo que se a maltratamos, estamos maltratando a nós mesmos. Se cuidamos dela, estamos cuidando de nós mesmos. Não podemos depender de governos e empresários. É hora de tomar o destino em nossas mãos, avançando na construção do Brasil e do mundo que queremos para nós e para nossos filhos e netos, para as gerações que hão de vir. Esse calor não é de janeiro, não é o verão, não é fevereiro. Parece que o mundo esquentou por inteiro e o nosso clima virou um banzeiro. Esse calor não é de janeiro,